Agora passamos para a resposta número 5, né? E aí a minha resposta é sim. Jesus tem muito para nos ensinar com a diversidade que ele fez nas escolhas dos seus discípulos, né? E é muito importante essa diversidade, né? E aí eu queria ver com vocês, por exemplo, eu queria pegar 1 Coríntios 12, né? Quem puder abrir lá, 1 Coríntios 12, eu quero ler do 4 ao 7, é, e depois do 12 ao 14, tá? Então, assim, do 4 ao 7, ele fala, ora, Paulo diz, né, para Coríntios, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nos versos 12 e 14, ele passa para a questão do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, apesar da diversidade que Jesus teve nas escolhas dos seus discípulos, né? E a gente vê ali diversidades de classe social, diversidades políticas, diversidades com relação à profissão, um mais ousados, outro um pouco mais tímidos, assim, Pedro, João, né? Cada um com as suas características. Deus usou, o Espírito Santo usou cada um, né, conforme as suas características. E é assim que Deus faz com a igreja hoje, conosco hoje, né? Então hoje é muito importante que a gente entenda muito bem a questão do nosso propósito e do nosso ministério que nós temos no corpo de Cristo, né? E a gente precisa, lógico, almejar os melhores dons, tá? Mas trabalhar, né, naquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida, né? Então a gente precisa realmente buscar aquilo, qual é a nossa função no corpo, né? Então isso é um ensinamento que Jesus deixa com essa diversidade. Agora, como é que a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? Então hoje a gente vive uma questão, por exemplo, muito forte politicamente. Então hoje na igreja, em todas as igrejas, hoje você tem pessoas que estão debatendo muito fortemente as questões políticas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. A gente precisa entender que o Espírito é um, apesar das nossas diversidades de pensamento, diversidade de características, o Espírito que habita em nós é um. A causa nossa do propósito que nós temos é a propagação do reino de Deus. Né? É como o pastor mesmo fala, a nossa militância devem ser comuns, ser o reino, as coisas voltadas para o reino de Deus. Nós devemos deixar as nossas militâncias políticas. Lógico que debater política faz parte, mas a gente não pode deixar que isso nos divida. Então, o corpo não é dividido, o corpo é único, o cabeça é Cristo, o Espírito Santo é único, a causa nossa é única, apesar das nossas diversidades. Então, é essa lição que eu queria deixar para a nossa igreja, para quem está ouvindo. Né? Então, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma característica. Deus vai nos usar conforme as nossas características, mas Deus vai nos usar para a militância do reino dele, daquilo que ele tem de propósito para nossas vidas, segundo a sua vontade, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que ele tem para as coisas relativas ao reino de Deus. Então, por isso que dá certo.
Por isso que, apesar da diversidade, os discípulos deram certo, porque o Espírito é um, o cabeça é Cristo.